tarde, boa noite, esteja onde estiver. É um prazer muito grande estar consigo aqui no canal Luz do Caminho para continuarmos o nosso estudo da Palavra de Deus, uma reflexão bíblica daquilo que Deus coloca no nosso coração. É um prazer partilhar convosco. Eu gostaria desta vez de iniciar um pequeno estudo de 8 lições, curtas lições, não irei ser nada extenso em cada uma das lições, e para mim que é importantíssimo falarmos da base da nossa fé, do sustentáculo da nossa fé, da certeza da nossa fé, e dei o tema a esta sequência de 8 lições, os 7 testemunhos da ressurreição de Cristo, de Jesus. São 8 lições, porque esta primeira é a introdução, e depois mais 7, onde iremos ver testemunhos interessantes de que Cristo ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, era vã a nossa esperança, a nossa fé, éramos como os demais grupos por esse mundo fora, que são devotos, pessoas, líderes que tombaram à sepultura, e lá estão os seus restos mortais, mas no cristianismo, na Igreja de Cristo, nada disso aconteceu. É verdade que Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ele ressuscitou, e isto dá-nos uma certeza, uma confiança inabalável. Então, viaje comigo nestas 8 lições, hoje a introdução, repito, depois na próxima oportunidade iremos evoluir cada mensagem, um ponto, uma testemunha, até chegarmos ao fim da nossa meditação. Então, como introdução, eu gostaria de vos dizer que a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa salvação. O que seria da nossa salvação, o que seria da mensagem de salvação, de libertação, de esperança, de vida eterna, se Jesus ainda estivesse no sepulcro. Mas o cristianismo é diferente de todas as religiões. O cristianismo tem um líder, ou teve um líder, que morreu, foi sepultado, mas 7 testemunhas testificaram, anunciaram a sua ressurreição. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 4, verso 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, isto foi a sua morte, o Calvário, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Portanto, a nossa salvação entronca, assenta na ressurreição de Jesus. Temos a esperança, não está neste estudo, mas poderíamos aqui fazer esta ligação. Assim como Cristo ressuscitou, nós também um dia vamos ressuscitar. Há promessas de Deus, da sua palavra para nós neste sentido. Então, a morte para o cristão já não é aquela coisa incerta, o que é que vai acontecer, acabou-se tudo, eterna saudade, nada disso. Nós temos a esperança de um dia ressuscitarmos. Porquê? Porque a ressurreição de Cristo é a base da nossa salvação e garante também toda a nossa ressurreição para a eternidade. Ela é o cerne, é o centro, é o âmago do Evangelho. O Evangelho, já falámos, é as boas novas de salvação, é as notícias boas da parte de Deus para o homem. O homem está perdido, ou pode continuar perdido se quiser, mas se ele quiser salvação, transformação, certeza de vida eterna, é apenas aceitar Cristo. Então esta mensagem do Evangelho assenta na ressurreição de Jesus.
2 Timóteo, Paulo também escreveu, no capítulo 2, verso 8, diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Portanto, Paulo faz a ligação das boas notícias do Evangelho com o quê? Com nos lembrarmos de que Jesus ressuscitou. Louvado seja Deus. É grande notícia, é o ponto mais importante da mensagem do Evangelho de transformação. Olha, Buda não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, Confúcio não ressuscitou, a senhora White não ressuscitou. Tantos líderes que fundaram igrejas, grandes movimentos, e milhões de pessoas seguem essas pessoas, mas onde estão os seus restos mortais? Lá na sepultura. Mas Cristo, louvado seja Deus, o Filho de Deus, o único que morreu, se entregou a si mesmo, mas pelo seu próprio poder, ele ressuscitou dos mortos. Então, esta é, na verdade, o cerne, ou este é o cerne do Evangelho, é a notícia mais importante que o Evangelho transmite. É a âncora, é a segurança, é uma coisa inabalável da nossa fé, a nossa crença. Não cremos num ser, num líder que foi, que se entregou, foi um mártir. A história da humanidade encerra tantos quadros de mártires, de pessoas que deram a sua vida por causas. Mas isso tem o valor que tem. Isso influenciou, com certeza, mas o impacto na nossa vida para a eternidade, para quando nós também tombarmos à sepultura, é zero. Mas em Cristo, de todo, estamos a falar de um que pelo seu próprio poder ressuscitou e promete que aqueles que morrerem no Senhor também ressuscitarão naquele dia. Louvado seja Deus. Então, a nossa fé assenta nesta dádiva maravilhosa. Este texto que eu vou ler são apenas 8 ou 9 versículos, e eles mostram muito claramente isto que eu estou a dizer, que a ressurreição de Cristo é a âncora, é o fiche, é algo inabalável da nossa fé. Leia comigo 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12 até o verso 20. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou, esta é a tremenda realidade, não podemos deixar de pregar isto, ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Eu já falei isto há pouco. Temos promessas de Deus. Se Cristo ressuscitou, os que morrerem em Cristo também vão ressuscitar. Não está neste estudo, porque aquilo que eu quero falar convosco, eu volto a repetir, são 7 testemunhas da ressurreição de Cristo, para que não haja dúvidas de que Ele ressuscitou pelo seu próprio poder, mas nós temos esta certeza gloriosa, como Paulo está aqui a dizer. Verso 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Portanto, se alguém diz, não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Mas Ele ressuscitou, como iremos ver através desta mensagem. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Estamos aqui a perder o nosso tempo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o que é que eu vos tinha para vos dizer? Olha, era esperarmos o nosso dia e pronto. Mas não, há esperança, há vida eterna, há garante de um dia estarmos com o Senhor. Verso 15. E se somos tidos por falsas testemunhas, porque temos a severa do contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, Paulo repete outra vez, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados e em condenação. Verso 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ponto. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E depois Paulo termina. Mas de facto, alguns pensavam, não há ressurreição dos mortos. Então, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Mas Paulo está aqui a dar ênfase categórica. Mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Sabe o que é que isto quer dizer? Ele é o primeiro que morreu, mas com o seu poder ressuscitou. Todos nós, aqui, os que morreram em Cristo e um dia vão ressuscitar, estaremos sucessivamente a seguir, sucessivamente na calha daqueles que vão ressuscitar. Porquê? Porque Cristo é as primícias, Cristo foi o primeiro. Então nós também temos essa esperança gloriosa de que Ele, na verdade, nos irá ressuscitar. E eu disse que as mensagens vão ser curtas, estamos sensivelmente com 11 minutos de mensagem e eu não vou me alongar muito mais. E todas elas vão ser assim, curtinhas, para que todos possam ouvir e entender aquilo que é importante para a nossa fé. Então, o que é que nós estamos, e termino aqui com esta pequena introdução, nós estamos perante um cântico, ou poderemos proferir um cântico nos nossos lábios. Porquê? Porque é uma notícia fantástica. Cristo ressuscitou. O nosso líder, o nosso Salvador, o Filho de Deus, aquele que não nos irá defraudar, aquele que prometeu, aquele que nos garante a ressurreição. Busca a Deus, canta. E Paulo fala a Timóteo e repara nas expressões. Isto para mim é um cântico autêntico. Ele diz assim no capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Evidentemente, grande é o ministério da piedade. Grande é a salvação que Deus nos deu. Grande é aquilo que estamos a falar. E agora repara as expressões que ele usa. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado em gentios, criado no mundo, recebido da glória. Está aqui o ministério completo de Cristo. Isto é um cântico autêntico. Isto é um hino de louvor. Ele se manifestou na carne. Ele pisou, calcorreou há mais de 2000 anos atrás, naquela terra da Palestina. Durante tanto tempo ele esteve com as pessoas, com os discípulos. Perdão. Milhares ouviram as suas palavras, viram os seus milagres. Ele está aqui a dizer, Paulo está a dizer, ele foi manifestado em carne, contemplado pelos anjos. Os anjos viram. Vamos ver que nas testemunhas que nós iremos falar, são 7. Uma é o testemunho dos anjos. Os anjos declararam, ele não está aqui. Ele ressuscitou, louvado seja Deus. Mas posso vos lembrar também que quando foi lá no deserto da tentação, durante aqueles 40 dias e 40 noites, diz que no final daquele tempo que os anjos vieram servir. Paulo está aqui a testemunhar isto. Pregado entre gentios, pregado entre gentios. Havia um salteador à direita, havia outro salteador à esquerda. Eu estava lá no meio. E Paulo está aqui a testemunhar isto. Depois diz, foi criado no mundo e recebido na glória. Louvado seja Deus. Ele ascendeu aos céus. E lá Deus Pai nos deu um nome que é sobre todo o nome. E agora está lá a interceder por nós. Louvado seja o Senhor. Então isto nos dá força para continuarmos e acreditarmos neste Deus. E termino com esta frase.
7 testemunhos da ressurreição. Leva-nos à edificação espiritual e à firmeza da verdade. Eu não me atreveria de modo nenhum estar aqui a pregar para dezenas, centenas de pessoas. Muitos tenho verificado que muita gente tem visto e ouvido, com certeza, não sei se toda a mensagem, mas parte da mensagem, e estar aqui a pregar para vocês como se fosse isto uma banha da cobra, uma mentira, uma farsa qualquer. Esqueça. Não. Nós pregamos a palavra de Deus, que é verdade, e pregamos um Cristo que morreu e ressuscitou, e isto é verdade. E vocês vão ver e vão ouvir nas próximas 7 mensagens, cada uma delas uma testemunha, alguém que viu, alguém que testemunhou, alguém que presenciou, alguém que pode testificar, na verdade, Cristo ressuscitou. Então, fiquemos atentos à próxima mensagem. Que Deus ricamente te abençoe. Foi um prazer estar contigo. É sempre um prazer partilharmos a palavra de Deus convosco. Deus vos proteja, Deus vos guarde, a vocês, às vossas famílias. É o desejo do nosso coração. Que Deus te abençoe.